Oi pessoal, hoje nós iremos fazer essa linda coruja. É um tapete único, apenas um, né? Eu acho muito bonito para pôr no quarto, na sala, no banheiro, aonde desejar, né? Ele mediu 91 centímetros por 47. Então é um tapete muito, não é tão pequenininho, né? Um tapete já um tamanho muito bom, né? Eu gostei de colocar ele nos ambientes assim, eu gostei muito tanto de fazer quanto na decoração da casa. Ficou maravilhoso. Então vamos lá para o material que eu usei para fazer essa maravilhosa coruja. Então, o barbante felpudo. Eu usei a cor preta com branca, né? Eu comprei 2 novelos desse barbante felpudo. Daí, esse fio barbante cru, na verdade eu peguei um pouquinho mais escurinho, né? Um cremezinho um pouquinho mais marronzinho clarinho. E também o fio preto para fazer os olhos. Vocês podem usar, esse aqui é o barbante número 4, mas vocês podem usar o que vocês tiverem em casa, uma lã preta, o fio número 6, porque é apenas pro nariz, pros olhos e pros pezinhos, né? E para mostrar para vocês, daí, na verdade, né, esse foi o fio que eu usei para fazer esse trabalho. Mas eu vou mostrar numa cor mais clara, num fio liso, para que vocês consigam identificar bem. Mas é um trabalho maravilhoso, é uma coruja muito linda, não é difícil de fazer. Eu não gosto até da expressão, eu não consigo fazer. Pra mim, eu mudei essa expressão. Eu não desisto, eu consigo fazer. Então, mesmo que não acerte assim já de imediato, não desistam. Não esqueçam aquela expressão eu não consigo, né? Troquem essa expressão por eu não desisto. Com esse objetivo em mente, vamos começar o nosso trabalho? Então, vamos começar fazendo a nossa coruja. Então, a coruja já tem um olho pronto aqui, né? O centro aqui do olho é preto, pontos altos triplo. Nós vamos fazer 20 pontos altos triplo, com uma correntinha de separação entre um ponto alto e outro. Aqui nessa segunda carreira vai ser apenas pontos altos. Daí vai ser 40 pontos, aqui vai ser 20, aqui vai ser 40. Aqui vai ser 54 pontos e aqui na última carreira 68. Então, nós vamos executar essas duas carreiras com essa cor mesmo, preto e esse fio cru um pouquinho mais escuro. E daí nessas duas carreiras aqui eu fiz de cinza claro para que vocês possam ver. Mas vocês compram aquele fio peludinho, né? O barbante felpudo, que essas duas carreiras aqui são executadas com o fio felpudo, né? Mas eu vou fazer junto com vocês aqui na cor cinza claro para que vocês possam ver e fazer sozinhos, né? Vamos fazer o anel. Vocês podem fazer o anel mágico. Vocês podem fazer o anel mágico e como podem fazer como eu. Eu prefiro, que já fiz o anel mágico, ele já desmanchou algumas vezes, daí eu prefiro o tradicional. Eu torço aqui o fio e faço 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5 correntinhas. Daí eu fecho o círculo aqui, já podemos até esconder essa sobrinha do fio preto. Aqui eu levanto 4 correntinhas, porque nós vamos dar 2 laçadas. E daí vem ali embaixo, já aproveita esconder o fio, né?
eu faço assim, eu sempre trabalho sozinho uma vez esse primeiro pontinho ali embaixo. Daí faz 2, 3, 4. Uma corrente de separação, 2 laçadas. E daí vem aqui embaixo, olha, sempre escondendo o fio de baixo. Esse primeiro ponto, eu gosto de me dá a impressão de que ele dá uma firmeza no ponto no trabalho. Olha, eu faço ele sozinho, daí 2 juntos, 2 juntos, 2 juntos. Uma correntinha para separar os 2 pontos. Então, nós vamos executar aqui 20 pontos altos triplo. Que como a coruja é grande, então os olhos têm que ser grandes. Então, de novo, olha, 3 pontos altos. Olha o tamanho que fica cada ponto alto, bem grandão, né? Uma corrente de separação, 2 laçadas. Vem aqui dentro do círculo dela. Trabalha esse primeiro ponto. Daí, vocês podem dar continuidade ali. Eu vou colocar os 20 pontos altos aqui. Daí, já corta o fio. Eu vou dar continuidade aqui já volto com os 20 pontos, mas não tem erro, ó. Uma correntinha de separação, 2 laçadas na agulha, tô trabalhando com a agulha número 4, né? E daí faz assim. Trabalha um ponto, daí 2 juntos, 2 juntos, 2 juntos. Vocês podem usar, eu tô usando aqui o fio preto número 4, mas vocês podem usar uma sobrinha de lã que tenho em casa, ou o fio número 6, não tem problema. Mas como eu tinha disponível ainda esse pouquinho aqui, eu continuei usando. Eu vou concluir aqui, eu já retorno para darmos continuidade. Então, concluí aqui os 20 ponto alto triplo, né? Então, fica assim, desse tamanho mesmo. Fechei o círculo ali. Agora, para não ficar uma escadinha de pontos ali, pode ser em qualquer outro lugar que você queira começar. Agora, nós vamos fazer assim. Com esse fio cru um pouquinho mais escuro, nós vamos aqui fazer um ponto de novo. Daí, escolher qualquer um deles. Aqui nessa parte do olho, nós temos 20 pontos altos. Agora, nessa carreira, nós vamos fazer um aumento em cada ponto. Então, aqui, 3 correntinhas, uma laçada. Daí, para fazer o aumento, para não ficar 2 pontos no mesmo, eu tenho usado essa correntinha aqui, olha, para executar o ponto, ó. Daí, eu faço um ponto em cima do ponto alto, um ponto entre os 2 pontos. No total da carreira, nessa primeira nós temos 20 pontos, agora nessa aqui, 40 pontos. Então, já vamos começar a aumentar, né? Na outra vai ser 54 e na outra 68, mas com outra cor, né? Então, vamos aumentando aqui. Então, põe um em cima do palito ali do ponto alto. Olha, eu gosto de fazer assim. Trabalho esse primeiro ponto sozinho e daí completa o ponto alto. Me dá uma impressão de que ele fica assim mais firme o ponto, né? Aqui daí, entre meios os 2 pontos, naquela correntinha, olha, um ponto ali, executa o ponto alto. Então, vamos fazendo aqui, mas não tem erro, olha, um ponto entre os 2 pontos e um ponto em cima do ponto alto, olha. Eu executo assim, ó, faço um ponto sozinho ali, daí 2 juntos, 2 juntos. Vou dar continuidade aqui até o finalzinho. Daí, nessa carreira aqui, quando concluir ela, já dá para fechar o círculo e cortar o fio. Que daí nós vamos trabalhar com essa cor aqui, mais o cinza clarinho, né?
Tô fazendo com essa cor pra vocês verem, mas daí vocês usam o fio peludinho ali, tá bom? Eu vou dar continuidade aqui e volto com o trabalho. Mais ou menos aqui assim, tá central. Então, aqui olha, já tá pronta essa segunda carreira aqui. Então, o fio preto, centro do olho, tem 20 pontos altos triplo, com uma separação de uma correntinha entre um ponto alto e outro. Nessa segunda carreira, vai fazer com o fio cru, mais escurinho, né? Então, nós tínhamos 20 pontos nessa carreira, nessa outra nós fizemos 40 pontos altos normal, né? Agora, vocês vão executar com o fio, com o barbante mais peludinho. Mas eu vou fazer com o fio cinza aqui, ele não vai ficar muito bonito com esse cinza claro, mas é para que vocês possam ver o trabalho executado com uma cor clara, né? Daí dá a torcidinha. Daí agora nós vamos começar a fazer aqui com aumentos, né? Então vamos lá, deixa eu só dar a torcidinha aqui, e que daí vocês conseguem ver bem para poderem executar com o fio mais peludinho. Pode ser em qualquer lugar. Então aqui já começo, olha, levanto 3 pontos, 3 correntinhas, né? Executando um ponto alto normal. Isso vocês vão fazer com o fio felpudinho, né? Ó, só uma laçada, nesse primeiro ponto vocês já fazem um aumento. Agora nós vamos fazer aumentos também, não em todos, mas aqui nós vamos fazer assim, um aumento nesse primeiro ponto. Daí nós vamos fazer nessa carreira aqui 2 pontos altos normal, sem aumento. 2 pontos altos sem aumento. No terceiro, o aumento. Daí nesse terceiro ponto aqui, vocês fazem 2 pontos altos no mesmo ponto, olha. Daí, novamente, aqui nós vamos fazer, vamos executar 2 pontos altos sem aumento. Daí, sempre com uma laçada só, né? Daí, vem aqui no outro ponto, que seria o terceiro, sempre no terceiro ponto, olha, vocês fazem 2 pontos altos no mesmo lugar. Daí, novamente, aqui eu fiz mais um aumento, então, novamente, vocês contam. 1, 2 pontos altos. Daí, nesse terceiro ponto, nesse aqui, vamos fazer 2 pontos no mesmo lugar, olha. Mais um aumento, né? Então, vamos fazer 2 pontos altos sem aumento. No terceiro aqui, nós vamos executar 2 pontos. Então, é assim até o final da carreira. Então, não tem segredo. Então, é essa carreira, que seria a terceira carreira do olho, né? Aqui foi o aumento, eu vou continuar, vocês não tem segredo. Podem continuar até o final da carreira, olha, 2 pontos, executando 2 pontos altos sem aumento. E nesse aqui, vocês fazem um aumento, né? Até o final da carreira, a mesma coisa. Eu vou dar continuidade aqui e já volto na outra carreira para mostrar como faz o aumento. Então, concluir aqui essa carreira, né, que vocês vão fazer ali com o fio peludinho, né, com o barbante e felpudo. Olha, concluir ali, fecha o círculo, né? Então, olha como que ele tá ficando. Claro que aqui ele não tá bonito, porque aqui é o fio peludinho, né, o barbante felpudinho, que ele dá o tchan, né, dá toda a diferença no tapete, né?
Agora, nessa outra carreira, nós vamos aumentar no primeiro ponto aqui, vamos levantar. Esse aqui é 2 carreiras com o fio peludinho, né? Com o fio felpudo, com o barbante, né? Então, vamos lá, vamos levantar novamente, que é só o ponto alto, né? 3 correntinhas, uma corrente, o aumento nesse primeiro ponto. Já fica fácil de vocês saberem aonde o aumento. Aí, nós vamos fazer assim. Vamos fazer 3 pontos altos sem aumento. E no quarto ponto, um aumento. Então, olha, aumento teve no primeiro, 3 sem aumento. Nesse próximo ponto aqui, nós vamos fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Daí, agora, novamente, ó, um ponto alto. Daí, o 2, né? Vamos fazer 3 pontos altos. Daí, no quarto ponto aqui, nós vamos fazer 2 pontos altos. E assim até o final da carreira. Então, eu já mostro aqui para vocês notarem, né? Fazer uma breve explicação. Então, aqui no centro, com o fio preto, são 20 pontos altos triplo, com uma correntinha de separação em cada ponto. Na outra carreira, nós vamos fazer um aumento em cada ponto alto. Daí, eu fiz um em cima do ponto alto, um no espaço. Daí, na outra carreira, nós fizemos um ponto alto, 2 pontos sem aumento. Um ponto alto, 2 pontos sem aumento. Um ponto alto, né? Um aumento. Daí, 2 pontos altos sem aumento. Um com aumento. Daí, na outra carreira, nós começamos o quê, ó? Um aumento. Daí, 1, 2, 3 pontos altos sem aumento. Daí, no quarto ponto, nós fizemos um aumento, né? Daí, novamente, ó, 1, 2, 3 pontos altos sem aumento. No quarto ponto, aumentamos. Vou fazer mais uma vez junto, daí eu dou continuidade na carreira. Então, vamos lá. Vou fazer aqui, vamos fazer junto. 3 pontos altos sem aumento. E aqui, agora nesse próximo aqui, que é o quarto ponto, olha, novamente você fazem 2 pontos no mesmo espaço ali. Então, é mais um aumento, né? Daí, aqui novamente, olha. 1, 2, 3. Daí, nesse quarto ponto, o aumento, né? Eu vou dar continuidade aqui até o final da carreira e já retorno para mostrar para vocês como que nós vamos emendar os 2 olhos para dar continuidade nele. Então, aqui concluí o olho da coruja. Eu tenho ela pronta aqui, eu vou mostrar para vocês aqui como que ficou aqui a coruja, olhem. Então, como eu falei para vocês, olha como dá a diferença aqui com o barbante mais felpudinho, né? Então, agora, o que nós vamos fazer? Aqui nós vamos unir 14 pontos de uma coruja na outra, nós vamos juntar 14 pontos, né? Então, deixa eu pegar elas aqui, que tá os 2 olhos, né? Olhem como dá a diferença do fio peludinho, fio felpudo, né? Pro comum. Não é difícil de a gente olhar, que olha o lado do avesso e o lado direito, né? Então,
confere, né? Ó, lado avesso e lado direito. Então, nós vamos pegar as duas partes aqui, ó, do lado direito. E vamos unir uma na outra, que tanto faz aonde a gente vai pegar, olha. Vamos unir aqui 14 pontos. Olha, pega duas alcinhas daqui com as duas dali, né? Só vai contando. Nós vamos unir assim para unir os dois olhos juntos, né? Daí nós vamos contar aqui, nós vamos unir 14 pontos. Então, eu vou unir aqui os 14 pontos e já volto para mostrar para vocês como que nós vamos fazer essa parte aqui, a primeira carreira de volta aqui. E a continuação. Então, eu vou só terminar de costurar aqui, eu já volto. Então, olha, acabei de costurar aqui os dois olhos um no outro, ó, 14 pontos. Então, aqui agora é um pouquinho mais complicadinho, mas nós juntos vamos conseguir fazer, executar. Né? Que aqui nós temos essa parte, deixa eu mostrar aqui do tapete, olha. Essa parte aqui, olha, que nós vamos fazer. Então, nós vamos fazer essa primeira carreira aqui. E depois fazemos junto essa, tipo, como se fosse uma crista de galo, né? Mais ou menos aqui, assim, nós vamos executar junto o trabalho, né? Vai ter um diferencial aqui apenas entre os dois olhos aqui, que é pouca coisa. Daí, o restante é ponto alto em cima de ponto alto, dando a volta inteira. E só na emenda dos dois olhos que dá uma leve diferença. E quando chegar aqui nessa parte para executar, como se fosse essa crista de galo aqui. Então, vamos lá. Vamos trabalhar junto para vocês conseguirem fazer. E pega novamente o fio cru. Daí, nessa emenda, vocês contam aqui 3 pontos, olha. 1, 2, 3. Pega nele aqui. Vai ser apenas ponto alto, né? Olha, 1, 2, 3 pontos altos, uma laçada. Daí, aqui, ó, nesse segundo, vocês fazem ele normal, né? 2 pontos altos. Agora, nesses aqui já vai ser um pouquinho diferente, olha. Nesse outro ponto, vocês vão fazer o ponto incompleto, olha. Vem aqui, dá uma laçadinha. Daí, coloca ali pega em cima do ponto alto, executa aquele primeiro pontinho que eu faço, segundo. Então, retém, segura aqui nessa agulha esses 2 pontos junto. Dá uma laçada. Vem aqui, olha, bem nessa emenda da costura, da união dos dois olhos, e daí faz assim, olha. 1, 2. Agora, deixa esses 3 pontinhos ali, dá uma laçada na agulha. Vem aqui nesse outro ponto alto, faz o primeiro ponto sozinho, 2 pontos juntos. Temos 4 pontos na agulha. Mais uma laçada. Daí, vem aqui nesse outro ponto, faz 1 ponto, 2 pontos junto. E agora, esses 5 pontos, vocês vão pegar numa única vez. Olha. Tipo, como que unindo aqui essa parte do centro, olha. Deixa eu desmanchar para fazer de novo, para vocês verem. Vamos fazer junto de novo. Esses 2 pontinhos altos aqui, eu só fiz para ficar mais fácil de executar o nosso trabalho, né? Então, vamos lá. Então, aqui, né? Faz um ponto alto incompleto, uma laçada na agulha. Vem bem no meio, aqui, olha, bem no meio da costura.
entre os dois olhos e faz 1, 2. Daí segura o ponto ali, não fecha ele, não executa. Dá uma laçadinha na agulha, vem no ponto seguinte e faz 1, 2. Mais uma laçada, que nós temos que ter 5 pontos aqui. Daí vem mais um ponto na lateral, executa o primeiro ponto. Daí 2 juntos. Aí, esses 5 pontos, vocês fecham eles todos numa vez só. Olha, daí já deu o fechamento aqui no meio entre os dois olhos. Daí, agora, nos próximos pontos, até chegar um ponto antes aqui desse buraquinho da costura do olho, que nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui. Eu vou dar continuidade aqui, deixa eu fazer mais uns 3 pontos altos, só para vocês verem, ó. Daí agora dá continuidade, olha, ponto alto, em cima de ponto alto. Nessa carreira eu não executei nenhum aumento. Olha, normal aqui. Deixa eu fazer mais devagar para que vocês possam ver, ó. Esse primeiro ponto é só trabalho ele. Ponto alto normal. Então, eu vou executar toda a carreira, olha, sem nenhum aumento. Daí, quando eu chegar nessa parte para fazer os 3, 4 pontos juntos ali, nós fazemos juntos daí. Eu vou dar continuidade aqui no meu trabalho. Então, olha, já concluí aqui, dei a volta no olho. Faltando 2 pontos altos para chegar na costura, nós vamos fazer o mesmo procedimento que foi feito ali na parte anterior. Então, da laçada, agora nós vamos executar nos próximos 5 pontos, pontos incompletos, olha. 1, 2, ficou 2 pontos na agulha. Uma laçada nesse outro ponto aqui, olha. Põe o ponto lá embaixo, né? Deixa eu desmanchar de novo para que vocês possam ver bem. Faltando, olha, 2 pontos para chegar na costura. Entre os dois olhos. Vocês dão uma laçada, põe aqui, olha, nesse ponto alto. Como eu faço esse primeiro pontinho aqui, daí, ó, 2 juntos. Ficou 2 pontos. Vocês dão um ponto na laçada, aqui um ponto na agulha, uma laçadinha. E vai dentro do outro ponto e faz ele incompleto. Uma vez, 2 vezes. Ficamos com 3 pontos aqui. Agora, nós vamos fazer bem no centro da costura. Nós vamos fazer 1, 2. Agora, mais uma vez. Nesse outro lado ali. Coloca no primeiro ponto alto. Só deixa eu ver se esse aqui não é o que eu costurei. Então, já vai ali, ó. Deixa eu ver aqui. Então, entra aqui, ó, no primeiro ponto, faz 1, 2. Estamos com os pontinhos na agulha, né? Mais uma vez, aqui. 1 ponto, 2 juntos. Daí, pega todos eles numa vez só. Pra franzir, né? Então, para fechar, para ficar meio equilibrado com os pontos. Aqui, olha, daí fechamos um olho, trabalha o restante da carreira aqui, trabalha em ponto alto. Um ponto alto em cima de outro ponto alto. Aí, vou dar continuidade para que nós faça essa partezinha aqui, ó, da crista, que eu digo crista, né? Nessa partezinha aqui, nós vamos trabalhar ela inteirinha junto. Eu só vou chegar ali até a conclusão da carreira para emendar na outra e já volto para nós dar continuidade. Então, olha, já tô concluindo aqui a carreira toda, né? Então, vou vir aqui, olha. Chego nessa partezinha, eu pego aqui ali no terceiro ponto
e fecho a carreira. Agora, o nosso trabalho vai ser executado só um pouco diferente, né? Agora, nós vamos fazer assim, ó, 2 correntinhas, né? Daí, vocês viram o trabalho. Pula um ponto alto, vem nesse outro ponto alto aqui e fecha com um ponto baixo. Vira novamente, porque agora nós vamos fazer aqui a parte que eu chamo de crista, né? Agora nós vamos executar aqui os 5 pontos, né? Um aqui, nesse próximo ponto, 3 no meio, mais um do ladinho. Vamos lá fazer o trabalho junto, né? Então, nesse próximo ponto aqui, nós vamos fazer um ponto alto. Nessa parte do centro ali, nós vamos fazer aqui 3 pontos. Então, já vamos fazer mais um ponto aqui, ó, do ladinho, nesse próximo ponto alto aqui. Olha, aqui já tem o próximo ponto alto, então, vamos executar mais um aqui em cima dele. Vamos ficar com 5 pontos altos, né? Daí, pula um ponto alto, fecha, daí pega nesse outro ponto alto aqui, desses 2 pontos, fecha. Aqui é a segunda carreira, né? Daí, nós vamos fazer novamente aqui. Nós vamos fazer novamente 2 correntinhas. Pula um ponto alto, prende nessa carreira de cima. Só prende, assim. Daí, vira o trabalho. Agora, nós vamos trabalhar nesse lado do avesso, né? Olha, daí nós vamos voltar e vamos fazer 2 pontos altos em cada ponto alto executado na carreira anterior, né? Então, vamos lá. Nesse primeiro aqui, vamos executar 2 pontos altos. Daí, uma laçada. Nesse próximo ponto alto, nós vamos executar 2 pontos altos no mesmo lugar. Daí, aqui do ladinho, novamente, 2 pontos altos no mesmo ponto. E aqui, mais uma vez, 2 pontos altos. Dá uma laçada na agulha, vem ali no ponto e executa 2 pontos altos no mesmo lugar. Aí, nós vamos fazer o seguinte agora. Mais uma vez, né? No outro ponto aqui, 2 pontos altos. São 5, né? Aqui nós temos que ficar com 10 pontos. Concluímos. Daí, vem aqui, pula um ponto alto. No outro, vem e fecha com um ponto baixo. Né? Então, concluímos a carreira assim. Na carreira anterior, nós tínhamos 5 pontos no centro. Aqui nessa carreira agora, nós ficamos com 10 pontos. Deixa eu desmanchar só esse pedacinho aqui para vocês verem como que eu fiz, né? Então, concluí ali. Pula um ponto alto, no outro vocês vêm e fecham. Novamente, 2 correntinhas. Pula um ponto alto, no outro, fecha. Vira o trabalho. E agora, nós vamos fazer assim. Dá uma laçadinha aqui na agulha.
Nesse primeiro ponto, nós vamos fazer 2 pontos dentro dele. Nós vamos fazer, na verdade, um aumento nesse primeiro ponto aqui. Daí, nessa outra, nós vamos fazer apenas um ponto. No outro ponto, nós vamos fazer um aumento. 2 pontos juntos no mesmo lugar. Nesse outro ponto, nós vamos fazer apenas um ponto alto. Nesse próximo ponto aqui, nós vamos fazer ele com aumento. Aqui, daí nesse próximo ponto que nós vamos executar agora, né, é sem aumento. No próximo, aumento. Um ponto com aumento, um ponto sem aumento. Novamente, um ponto alto sem aumento. Vamos executar agora, fazer ao nosso aumento. Daí, novamente aqui, um ponto sem aumento. Finalizo com um ponto aqui com aumento, né? 2 pontos. Daí, chegando aqui, pula um ponto alto, prende no outro. Olha como que ficou. Essa parte é meio enjoadinha de fazer, mas vocês podem voltar o vídeo quantas vezes achar necessário, né? Só fazendo uma recapitulação, né? Aqui nessa carreira é a carreira que veio aqui em volta do olho todo. Nessa outra carreira, nós fizemos 2 correntinhas, pulamos um ponto, prendemos no outro. Quando voltamos, fizemos um ponto no ponto alto. Na parte central, ali nós fizemos 3 pontos no mesmo lugar. No próximo ponto alto, um ponto. Pula um ponto alto nessa parte, prende no segundo. Na outra carreira, a mesma coisa, faz 2 correntinhas, né? Daí aqui nós aumentamos nessa parte um ponto, era 5 pontos, ficou 10 pontos. Nós fizemos um aumento em cada ponto. E nessa terceira carreira aqui desse trabalhinho, foi feito um ponto com aumento, outro ponto sem aumento. Um ponto com aumento, outro ponto sem aumento. E assim até chegar ali no finalzinho, no qual o olho ficou assim, né? Dá até para fazer mais uma carreira se desejarem, né? Por exemplo, né? Dá para fazer mais uma aqui para vocês verem. Olha, vocês veem se querem menorzinho ou maiorzinho. Vamos fazer junto aqui, ó. 2 pontos, pula uma correntinha, prende nessa aqui. Daí vira o ponto. Daí aqui executa só um ponto dentro de cada. Pode fazer um aumento aqui no comecinho. Faz como na carreira anterior. Um aumento, um sem aumento. No outro ponto com aumento. Daí vocês que vão decidir o tamanho dessa partezinha aqui da crista, se querem com 3 carreiras, 4 carreiras, né? Como vocês olharem a conclusão e acharem que fica
melhor, né? No tapete original eu fiz com 4 carreiras. Mas aqui até que achei que ficou bonitinho com 3. Daí vocês podem olhar e decidir se vão fazer com 3 ou 4 carreiras. Então, olha, um ponto, daí aqui no próximo ponto aqui é com aumento. Um ponto com aumento, outro ponto sem aumento, né? Então, aqui, novamente, sem aumento. Tô tentando deixar o mais reto possível para ver se vocês conseguem ver bem. Então, aqui, novamente, um ponto com aumento. E um ponto sem aumento. Um com aumento. E daí na outra, sem aumento. Daí outro ponto, sem aumentar. Um ponto com aumento. Outra sem aumento. Novamente, vamos fazer mais um aumento aqui nesse próximo ponto. Neste não, sem aumento. Novamente, um aumento. Às vezes a gente pega no lugar errado, né? Mas faz parte. Fechou. Então, daí agora para prender, pula um ponto, né? Pula um ponto, prende no outro, né? Daí dá faz mais uma correntinha, concluída a parte aqui da coruja, né? Daí vocês pegam, cortam o fio, né? Mas deixa eu mostrar aqui mais ou menos para vocês como que ficou a parte da coruja, né? Olha, centro preto do olho, aqui um fio cru, né? Peguei um pouquinho mais escurinho. Aqui eu fiz com o cinza claro, mas vocês vão executar com o fio mais peludinho, né? E daí nessa carreira novamente com o fio cru, né? Só com a única diferença, né? Nessa parte que emenda aqui os dois olhos, né? Para não ficar aquele buraco feio, a gente faz aquela diminuição que eu mostrei para vocês. Vocês podem voltar o vídeo quantas vezes achar necessário. E nessa parte da crista aqui, né? Olha como ficou bonito, né? Ficou bem legalzinho, né? E deixa eu mostrar aqui como que ficou no tapete que tá pronto mesmo, que é a coruja, né? Então, tá aqui. Os olhos, o fio peludinho e a parte aqui da testinha da coruja, né? Então, tá bem prontinho, olha, bem executadinho. Podem voltar o vídeo ali quantas vezes achar necessária, né? Então, é isso, olha, a parte dos olhos era isso, né? Eu vou, qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem perguntar ali no canal, que eu vou estar prontamente pronta para responder. Então, essa parte aqui era a parte dos olhos. Agora, a próxima parte, nós vamos fazer a parte do corpo da coruja.